Estamos aqui falando sobre o Darkest Dungeon, o calabouço mais obscuro, ou o clima mudando, tá vendo? Tá ficando de noite, mais cinzento, saindo fumaça da lareira, aqui da chaminé. É irado. Esse jogo é cheio de detalhes. E nesse jogo, né, o calabouço mais obscuro, mais sinistro, sombrio, do que ele se trata? Ele se trata de um grupo de aventureiros que vai para uma cidade perdida, que foi destruída e tomada por seres sinistros, e eles precisam enfrentar vários monstros, sobreviver, vários calabouços diferentes, até chegar no calabouço mais obscuro, né, o Darkest Dungeon, que é o final do jogo, onde tem o boss final. Aparentemente tudo certo, mas esse jogo ele tem um diferencial muito interessante. Primeiro, como vocês podem ver, ele é cheio de detalhes. Segundo, ele é um jogo que é de gerenciamento. Ele é de combate, de RPG por turnos, um grupo contra outro grupo, 2D, bidimensional. Aí você vai andando com seu grupinho pela masmorra, vai enfrentando monstrinhos que nem todos os outros jogos de RPG mais clássicos, certo? Não é um jogo de combate em tempo real, não é 3 dimensões, ele é bem simples, porém ele é muito difícil, porque os monstros não são fracos e os seus heróis é que são fracos. Há muita aleatoriedade, ou seja, ao explorar as dungeons você não sabe exatamente o que vai acontecer, porque são sempre dungeons diferentes. E o outro ponto é, o jogo tem um aspecto sombrio, gótico, o que traz uma jogabilidade relacionada a sacrifício, a perda, a escuridão. Então você não tem heróis invencíveis, pelo contrário, você tem personagens que irão sofrer como humanos ou até baterem as botas. Por exemplo, se vocês olharem aqui nesses heróis aqui na direita, você vai ver que eles têm uma barrinha branca. Essa barrinha branca é o nível de estresse. Quando essa barrinha branca chega no final, ele recebe uma peculiaridade negativa normalmente. Então tá vendo? Ó, medo da humanidade. Aí piora o combate dele, inquieto, mais 20 de estresse após uma semana de inatividade no vilarejo. Então se ele ficar sem fazer nada aqui no vilarejo, ele vai ficar estressado. Então toda vez que essa barrinha é completa, ele ganha uma peculiaridade negativa na maioria das vezes, uma desvantagem, digamos assim. Normalmente emocional, psicológica, o que é interessante, porque esse jogo não é só uma questão física, né? Quem tem mais ponto de vida e causa mais dano ganha. Não, o seu personagem pode ter problemas psicológicos durante a campanha. Ele pode sofrer de alguma doença aí, psicológica ou física. Enfim, há várias coisas que eles podem sofrer, bem humanas ou mágicas, né? É um jogo de fantasia medieval sombrio, então tem coisas mágicas também, o que torna tudo mais difícil. Então não é só causar dano e ter muito ponto de vida e usar o mago para jogar uma bola de fogo e o healer para healar, o tanque para tancar. Isso não é suficiente. E é um jogo tático, né? Ou seja, ele é tático em vários sentidos. E é por isso que ele é um jogo muito interessante para quem gosta de um desafio. Bom, continuando aqui. Vocês podem ter percebido que esse jogo tem um aspecto que é o quê? Que é um aspecto muito influenciado pela literatura sombria de ficção científica, mas principalmente, acho que é Lovecraftiana, eu esqueci agora, Lovecraft, o nome do autor, que traz o famoso horror cósmico, né? Que é uma ficção científica muito específica, de um nicho. Não vou dar muitos detalhes porque eu vou dar spoiler do jogo, mas a ideia é que ele vai tratar principalmente daquilo que é desconhecido, de segredos ocultos que mandam por detrás dos panos na sociedade, ocultistas, seitas religiosas de seres de outro mundo. É basicamente isso. Então o jogo também não é só uma fantasia medieval, ele é também ele conta uma história. Então tem a parte de combate, que é do que se trata o jogo, não tem mais nada além do combate. E depois tem o gerenciamento de recursos e gerenciar o estresse dos seus personagens, que eles podem acabar batendo as botas, seja por estresse ou seja durante o combate. Você precisa explorar esses calabouços, sobreviver e explorando eles até chegar no calabouço final. Mas tem a parte da história. Todos os heróis têm história, tudo na cidade tem uma história, todos os calabouços têm histórias. Então, se você clicar aqui no próprio personagem, ao você ver o aspecto dele
e as habilidades dele, você vai começar a perceber que ele é um médico, certo? Então isso é interessante, não são habilidades aleatórias. Então, por exemplo, aqui, ó, a Vestal, ela tem habilidades que fazem, ó, cântico, abençoar, encorajar, tudo parece meio religioso, né? Então isso já é muito interessante. Os personagens, os heróis, né, classes, são únicas, não se repetem. E durante as suas campanhas você vai coletar papéis de diários que vão contando a história da cidade, a história dos calabouços, o que aconteceu com a cidade. Então você tem três coisas fundamentais para um bom RPG: um bom sistema de combate, uma boa história para ser contada e uma questão de gerenciamento mínimo, né, de sobrevivência. Você não é só um cara, quem bate mais forte ganha, né, digamos, não é um action RPG. Então é um RPG que está muito mais focado na sobrevivência e na história e na estratégia do combate do que em você simplesmente bater em todo mundo e chegar no boss final. Sendo assim, é um jogo difícil, não é um jogo fácil, você vai perder muitas vezes, você vai se frustrar porque seus personagens mais fortes vão morrer, você vai ter que colocar personagens mais fracos para substituí-los, assim por diante. Então esse é um jogo muito legal, muito diferente. Bom, vamos parar por aqui, porque já apresentei o jogo para vocês. Depois eu faço um teste de uma aventura para mostrar para vocês como é que é. Tem já um vídeo onde eu coloquei uma expedição para um calabouço, onde eu não falo nada, deixo só para vocês observarem o jogo, para ver como é que é o combate, está aí, que é o primeiro vídeo de começando a aventura no Darkest Dungeon. Eu não falo nada, é só para vocês observarem o jogo, para vocês verem como é que é. E depois disso eu vou começar a gravar eu enfrentando essas campanhas, eu mostrando para vocês como fazer um time, como derrotar determinados chefões, enfim, a gente vai evoluindo juntos durante esse jogo, tá bom? Porque ele é muito interessante, tem muita coisa legal nele. Eu acho que vale a pena gravar porque ele é um jogo que se tornou um clássico desse tipo de jogo, de RPG sombrio, de sobrevivência, de gerenciamento de recursos e de pessoas, né? Então, muito legal, certo? Não deixem de comprar numa promoção. Então, até a próxima, pessoal. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar. Falou, hein? Tchau, tchau.